Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho do que Deus fez e do que Ele continua fazendo na minha vida. Eu sou a Luísa, me converti aos 10 anos. Eu conheci Jesus através dos meus pais. Fui criada num lar evangélico. Mas eu quero falar para vocês que nem tudo que reluz é ouro. De fato, meu pai, ele não fazia o papel de um cristão, de um verdadeiro cristão. E lá em casa, minha mãe era a provedora do lar. E meu pai não era o cabeça. E eu cresci com aquela referência de que minha mãe era o homem da casa. Quem é você dentro da sua casa? É muito fácil a gente ser crente dentro da igreja. É muito fácil a gente ser cristão diante do pastor, diante do ministério de louvor. Mas você revela quem você é de fato dentro de casa, no seu trabalho. E para as pessoas, o meu pai era crente, minha mãe uma mulher de Deus. Mas lá dentro de casa nós sabíamos quem era o meu pai. Eu me batizei há 24 anos atrás, aqui na Getsemane. Eu era uma adolescente que servia ativamente aqui na igreja. Eu não sei se o Alisson lembra, a gente ia para os evangelismos na Praça 7, numa Kombi branca. Eu dançava no Ministério de Dança, no Essência. A minha alma, ela ardia por Jesus. A minha alma ardia por falar do amor de Jesus. Mas em 2007, tudo desmoronou. A pessoa que teria que me proteger, que teria que cuidar de mim, que teria que zelar pela minha vida, tirou a vida da minha mãe. Meu pai, em 2007, ele deu 5 facadas na minha mãe lá em casa, na minha frente. Lembra que eu falei pra vocês que nem tudo que reluz é ouro? E eu vi aquela cena, a minha mãe estribuchando como uma galinha quando morre, porque pegou a horta da minha mãe e ela faleceu na hora. É uma cena que eu nunca vou esquecer. Existem marcas. E a gente olha e a gente lembra. As nossas atitudes, elas determinam quem nós somos. Minha mãe era uma mulher linda, carinhosa, cheia de fé. Ela que me apresentou Jesus. Há uns 2 meses antes dela falecer, ela foi no gabinete, procurou um pastor e falou: olha, Luísa, ela tá desviada, vai lá, procura ela. E eu fiquei sabendo disso no dia do enterro dela. Então ela era uma mãe que se preocupava com a vida espiritual do filho. Naquele dia eu perdi tudo. A minha mãe orava por mim e pela minha irmã. Isso aconteceu há 17 anos. Ela morreu, mas a oração dela permanece viva. E eu tô nesse altar, graças à oração da minha mãe. Porque a oração, ela transcende o tempo e a morte. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Foram dias sombrios, tá? Não desejo pra ninguém. Só eu e minha irmã sabemos o que nós passamos. O pastor Jorge, ele foi e fez o sepultamento da minha mãe. Ele foi no funeral.
A igreja, ela nos ajudou por um período, nem sei se eu podia falar. E para quem não sabe, o dízimo e a oferta me alcançou. Eu sou prova disso. Porque muitas vezes as pessoas, criticam, falam, mas eu tive a provisão através dos dízimos e das ofertas. Eu me desviei. Desviar é sair do caminho proposto. Desviar é sair da rota. Desviar é sair do caminho da porta estreita. Comecei a tomar muitos remédios. Eu tomava cerca de 8 antidepressivos por dia. Engordei uns 60 quilos. Minha vida virou do avesso. A amargura, o sentimento de abandono, desespero. O que eu faria? O que eu ia fazer da minha vida? Da noite para o dia eu me tornei órfã de pai e mãe. Mas eu não me apeguei àquela palavra que em Salmos 27 diz, 27:10 diz: pode um pai ou uma mãe abandonar o filho, mas eu nunca vou te abandonar. No julgamento do meu pai eu fui a testemunha porque eu vi. Então eu fiquei numa cela, do lado da cela dele, ali no Fórum Lafayette. Teve imprensa, teve tudo que Satanás queria para acabar com a minha vida. Meu pai pegou com 17 anos de condenação. Vocês não sabem o que é ver o pai de vocês sendo condenado. Mas ao mesmo tempo, era a sentença pro assassino da minha mãe. Era uma mistura dos piores sentimentos que um ser humano pode ter. Porque eu mesma não conseguia explicar. Em 2010, meu pai morreu na cadeia. Ele teve um infarto fulminante quando ele soube que eu era mãe de um menino. Eu senti muito alívio, muita raiva. E eu falei, eu vou no enterro dele. Eu vou porque eu quero ver aonde ele colocou a minha mãe. Eu fui, confesso pra vocês, que eu fui com sede de vingança. Porque eu só era ódio, amargura, rancor. E chegando ali no velório, eu cheguei bem próximo ao corpo dele. Eu peguei nas mãos dele. E eu falei, pai, oh pai, e aí veio outro sentimento, veio um sentimento de amor, e eu me culpava por ter aquele sentimento. Como que eu podia amar uma pessoa que matou a minha mãe? Mas ali o Senhor começou a mexer no meu coração. E eu perguntei para um pastor, falei, pastor, como pode eu amar esse homem? E o pastor, eu nunca vou me esquecer das palavras dele. Ele disse, Luísa, isso significa que você não é como seu pai. Você não é o seu pai. Glória a Deus. Porque eu sentia muita vergonha. Eu sentia vergonha de ser filha dele, de um assassino. Eu sentia medo das pessoas acharem que eu parecia com ele, que eu era igual a ele. Em relacionamentos eu ficava com medo de falar, moça, você não tem pai, você não tem mãe. Eu tinha vergonha da minha história. Nesse tempo eu enriqueci, mas eu estava vazia. Eu vivi do luxo
ao lixo, literalmente. Cheguei a ter mais de 15 funcionários, mas eu me encontrava na direção contrária daquilo que o Senhor tinha para minha vida. Eu cheguei a passar fome depois que eu perdi tudo. Fui para a favela. Eu escondia droga. Eu nunca imaginei fazer as coisas que eu estava fazendo. Que eu fui criada, Pastor Jorge, na 3ª presbiteriana, depois fui para a 8ª e depois vim para cá. Então a minha vida inteira eu fui criada assim, ó, sentada nos bancos, debaixo dos bancos. E aquela menina de igreja que ia para a Praça 7 evangelizar, estava vivendo uma vida de miséria. Eu me tornei tudo aquilo que a minha mãe jamais desejou para mim. Mas Deus, Ele não desistiu de mim. Eu quero te falar que Ele não desiste de você. Pode ser qualquer situação, da mais improvável, Ele não desiste de você. Eu estou aqui porque Ele não desistiu de mim. Ele não é como nós somos. Uma família destruída levou à minha queda. Porque uma família desestruturada muitas vezes criam pessoas desequilibradas. E foi o que eu me tornei, uma mulher desequilibrada. O inimigo, ele odeia a família. Ele odeia a família. Ele odeia porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele odeia isso. E com a família desestabilizada, Ele desestabiliza, sim, uma pessoa. Que eu sou a prova disso. O inimigo da minha alma era o ódio. Era a falta de perdão. O problema não era contra o meu pai. O problema era contra quem agiu através da vida do meu pai. Satanás, ele só vem para uma coisa: roubar, matar e destruir. Ele te dá muitas coisas, mas ele te pede várias em troca. Após 8 anos passaram e nada ia pra frente, nada. 8 anos dessa tragédia numa igrejinha simples, pequenininha, que eu ia de vez em quando. Uma hora eu estava na igrejinha, outra hora eu estava no mundão, uma hora eu ia para a igrejinha, eu ia só para assistir. E aquele dia eu fui porque Deus tinha algo comigo igual tem para você aqui hoje. Tinha um pastor Jorge, falando sobre o pai. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu já estava assim, daqui eu fui pro meio, do meio eu já estava querendo ir embora. E que o pai dele era ruim, que o pai dele fez ele mentir, que o pai dele fez ele roubar, que o pai dele... E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não conseguia ouvir nem coisa sobre pai. Se caísse um lenço assim, ó, a culpa é do meu pai, tudo era do meu pai. E aí, para minha surpresa, o Espírito Santo falou comigo assim: quem é você? Eu, hã? Luísa, quem é você? Quem é você, Luísa? Eu te perdoo todos os dias. E eu não consegui entender. E ele falou: eu dei meu filho para morrer por você, por causa dos seus pecados. Quem é você para não perdoar o seu pai? E eu confesso para vocês que esse dia foi o dia mais marcante para mim, porque eu fui muito confrontada
E eu pude ver a grandeza de Deus. Um amor sublime. Um amor que transcende a inteligência humana. E naquele momento, eu me ajoelhei e eu perdoei meu pai. Meu pai não estava mais vivo, meu pai já tinha falecido. Mas eu consegui liberar o perdão para ele. A falta de perdão, ela te corrói. Ela te fere, ela te machuca. E você fere outras pessoas. Você machuca outras pessoas. Mesmo sem você querer. Porque quando as pessoas se tornam amarguradas, o que elas têm para dar é isso. E o Espírito Santo me levou a entender uma coisa. Que eu me tornei mais parecida com Jesus. Quando nós liberamos o perdão, nós somos parecidos com Ele. O ódio, o rancor, a amargura, eu me vi livre de aprisionamento das emoções. Nós estamos dentro das igrejas, mas muitas vezes estamos vivendo feridos, doentes da alma. Nós precisamos de uma cura de verdade. Precisamos ser limpos, sarados. Mas ainda assim, eu continuei desviada. Eu queria fazer o meu caminho, não o caminho que Deus queria para minha vida. Vocês estão diante de uma mulher que se enfiou na bebida. Eu comecei a usar muita droga sintética. Perdi um excelente emprego. Fiquei emocionalmente, financeiramente, espiritualmente destruída. Eu me tornei uma mulher vulgar, adúltera, promíscua, suja, incapaz de passar bons exemplos para os meus filhos. Porque eu tenho 2 filhos, Miguel e Mariá. Mariá está ali, ela está ouvindo coisas que ela não sabia. Mas é para o nome de Deus ser glorificado, tá, filha? Eu me tornei comedora de comida dos porcos. Em 2021 eu tive uma embolia pulmonar bilateral, onde eu fiquei por algum tempo internada ali no Veracruz. Os médicos me reviraram do avesso, porque eu não senti nada. Eu só senti uma dor nas costas e eu achei que eu estava com um problema na coluna. E ali eu fiquei internada. Os médicos entraram, saíam do quarto e eles não entendiam como o meu pulmão estava tão comprometido e não tinha ido nada para minha cabeça nem para o meu coração. Mas porque quando Deus tem um plano para a nossa vida, nada pode frustrar os planos do Senhor. Eu tentei tirar minha vida mais de 6 vezes. Em 2 tentativas, eu fui reanimada. Eu escrevi mais de 10 cartas de despedidas. Meu plano de vida se tornou morrer. Mas Deus não deixou, porque eu me desviei dele. Mas Ele não se desviou de mim. Glória a Deus. Eu desisti do propósito que
aquela adolescente, quando ia pra Praça 7 evangelizar, tinha. Porque eu não aguentei o processo. Eu fiz um seguro de vida alto. Porque eu imaginava que a minha ausência não seria sentida pelos meus filhos. Porque nem meus filhos me queriam por perto mais, porque eu era uma desequilibrada. A família toda se afastou de mim, minha irmã, porque eu era o problema. Chegou o problema, e sim, de fato eu era um problema. E um dia eu falei com Deus: Deus, eu suporto tudo, menos perder meus filhos. Mas eu tava perdendo eles. E aí não fazia mais nada sentido pra mim. Um dia, através de uns amigos. Quem são seus amigos? Quem senta à mesa com você? Com quem você compartilha a sua vida? Quem entra na sua casa? Através desses amigos, eu experimentei cocaína. E nesse dia eu falei: eu vou usar isso até eu morrer. E eu usei de manhã até de noite. Eu pensei, eu vou ter uma overdose, eu vou ter uma parada cardíaca e tá tudo certo. Um desses amigos virou pra mim e falou: Lu, chega, para, você tá desperdiçando a droga. Não tá fazendo efeito em você. E eu fui pro banheiro com muita raiva. Falei: meu Deus, eu não presto nem pra morrer. Nem pra morrer eu sirvo. Deus falou comigo: eu tenho um projeto pra você, minha filha. Você nasceu pra brilhar. E algo ali, gente, dentro daquele banheiro, depois de cheirar cocaína o dia todo, algo de fato começou a mudar dentro de mim. Tem vazios que nada, droga, marido, filho, carro, casa, nada preenche. É só Jesus, só Ele. E quando você entender que Ele te basta, mais nada nem ninguém, você vai começar a entender e ter intimidade de fato com o Pai. Eu fiquei, depois que aconteceu com a minha mãe, eu fiquei mais de um ano sem conseguir chamar Deus de Pai. Mais de um ano que Pai não saía da minha boca, mas eu sempre tive um Pai. Eu tenho um Pai que cuidou de mim, que cuidou dos meus filhos, que cuida de você, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus. Ele está aqui hoje. Glória a Deus. Passado alguns dias desse episódio, eu mal sabia o que estava por vir. Porque Deus é um Deus do de repente. Ele é o Deus do extraordinário. Ele usa as coisas improváveis para se tornar provável. E ali eu comecei a diminuir com o excesso do álcool. Nunca mais eu fiz o uso de drogas sintéticas. Mas eu continuava destruída. E um dia, no meu apartamento, sozinha, tava no YouTube e tava tocando um louvor. Esse louvor dizia assim: eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. E disse: meu filho, não vai dar pra desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui.
Aguenta um pouquinho, que já está chegando o tempo. E segue nessa força, determine o final para esse medo. Meus irmãos, no chão daquele apartamento, eu me ajoelhei. Falei: Pai, eu não aguento mais. Foram 17 anos me contentando com migalhas, migalhas emocionais, migalhas financeiras, migalhas, frustrações. E eu coloquei o meu rosto no chão, literalmente. Eu rasguei o meu coração. Ali eu entendi que Deus nunca me abandonou e que Ele tinha um projeto de vida para mim. Bastava apenas eu me posicionar, bastava apenas eu querer. Não precisava de mais nada. E quando eu entendi isso, eu comecei a falar com Deus: Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Eu coloquei todos os meus pecados, nome em todos eles. E falei: Deus, se o Senhor quer me usar, me usa. A minha vida não é minha mais a partir de hoje, a minha vida é do Senhor. O Senhor vai fazer a sua boa, agradável e perfeita vontade na minha vida. Foi a oração mais sincera de toda a minha vida, meus irmãos. Eu decidi obedecer. E Deus começou a mudar o meu comportamento. Começou a mudar as minhas vestes. E eu vou falar para vocês: voltar para casa e sentar à mesa com o Pai não é fácil. Você sente vergonha, você se sente suja, você não se sente merecedor, mas nós somos merecedores através da graça do Senhor que nos alcançou. E hoje nós somos livres. Eu comecei a ter intimidade de novo com Deus. E ali começou um processo de libertação. Sozinha, naquela sala daquele apartamento. E aí Deus começou a ministrar em mim de novo a questão do perdão. E eu falei: Senhor, eu já perdoei. Ele: não, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Filha, eu te perdoo. E quando eu te perdoo, eu não lembro mais do que você fez. E eu sentia tanta culpa por ter deixado por um período o Miguel e a Maria com o Pai. Eu me sentia tão incapaz que eu, de fato, eu não conseguia me perdoar. E ali eu entendi que eu precisava me perdoar. E isso foi um processo de aceitação de mim mesma, das coisas que eu me submeti, das coisas que eu fiz, das coisas que não agradavam ao Senhor. E mesmo assim, Ele estava ali com a mão dele estendida, falando: vem, Luísa, vem. Jesus tomou sobre si o castigo que deveríamos suportar por nossos pecados, para que através do seu sofrimento pudéssemos ser curados e ter paz com o Pai. E eu comecei a me perdoar. Eu comecei a me colocar numa posição de filha, amada, preciosa, livre, liberta.
Deus está visitando emoções nessa noite. Eu tenho certeza disso. Deus mandou eu entregar o apartamento que eu tava. Eu já não estava entendendo mais nada. Falei, meu Jesus. E eu fui morar na casa da Júnia. Uma pessoa que há muitos anos eu não via. E através de uma compra de perfume, nós reaproximamos. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E aí eu fui morar na casa dela, pensando, ela tá me ajudando, eu vou ser ajudada. E de fato foi um canal de bênção na minha vida. Mas ali Deus falou, eu coloquei aqui para você florescer. Eu falei, hã? Eu tô precisando de ajuda, Deus. Como que eu vou florescer num lugar desse? Você vai começar a florescer aí dentro. Eu falei, não tem como. Desempregada, não conseguia mais vender nada. Porque tem porta que o inimigo fecha, mas tem porta que é o próprio Deus que fecha, para tratar de você. Porque nós vemos aqui, Deus vê lá na frente. E aí nesse processo, na casa dela, eu comecei a ter muita intimidade com Deus. E aí eu tava me livrando do álcool. E ela vendia vinho. E tinha caixas e mais caixas de vinho lá. Eu falava, meu Deus. E sim, a libertação veio mesmo em meio aos vinhos. Glória a Deus. Eu não entendia, acho que tô quase acabando, pastor. Eu não entendia como que eu ia florescer ali dentro, porque eu tava desempregada, sem dinheiro pra nada. Mas Deus sabia como eu ia florescer. E eu falava, Deus, eu tenho chorado tanto. Ele falou, olha, as flores precisam de quê? De água. Suas lágrimas vão regar o jardim que eu vou fazer crescer em você. E eu, uau! E a minha busca por Deus foi incessante. Eu só queria Ele. Eu entendi que Ele me bastava. Eu entendi que eu não era órfã. Eu entendi que eu tinha um pai. E esse pai cuidou de mim todos esses anos. Quantas tentativas de suicídio, embolia pulmonar, 2 pré-eclâmpsia com as crianças que eu tive. Deus tinha um projeto de vida para mim. Ele tem um projeto de vida para mim. E aí eu consegui me reaproximar dos meus filhos quando eu estava na casa dela. Nunca me faltou nada, porque Deus é um Deus de provisão. E Deus não mente. Eu vivi libertação, eu vivi intimidade com Deus, eu entrei no profundo, eu experimentei da libertação. E principalmente, eu comecei a levar Deus para dentro daquela casa. Eu fui curada para ministrar cura. Eu voltei para a casa do Pai para poder falar do Pai. Eu vivi a libertação para falar sobre libertação. Eu perdoei para poder falar de perdão. E o principal, eu me senti amada para poder falar de amor. Eu estava devendo agiota, eu consegui pagar os agiotas um valor altíssimo. Como? O Deus de provisão. Eu obedeci, decidi me posicionar e a bênção entrou. Eu consegui um emprego através de pessoas usadas por Deus. Eu casei com um homem de Deus. Porque quando Deus começa uma coisa, Ele não para pela metade.
Ele vai até o final, porque Ele é Deus de obras completas. Hoje, com a mente renovada, eu vejo e tem chegado a mim muitas pessoas presas com culpa, com vergonha, como eu já tive. Mas eu quero te falar que as feridas infeccionadas, elas precisam ser tratadas. Mas quando nós entregamos a Jesus, elas sangram, mas elas são de fato curadas. Eu não sei quem te feriu, eu não sei quem você feriu, eu não sei quem te abandonou, eu não sei quem você abandonou, eu não sei quem tirou algo de você, mas eu sei que Deus pode todas as coisas. Mas precisou de um posicionamento, precisou de uma renúncia de verdade, porque o verdadeiro evangelho, ele é renúncia. Ele é você abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, daquilo que alimenta a sua carne, para você de fato entrar no Espírito e ter o Espírito Santo dentro de você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Para o mundo, para muitas pessoas que me viram nas noitadas, na loucura, no desequilíbrio, eu era aquilo. Mas para Jesus eu sou isso. E eu entendi que tudo isso daqui é passageiro. Toda essa nossa vida, essa correria, essa muitas vezes ganância por carro, por casa, por isso, por aquilo, isso vai passar. Nós temos que almejar os céus, a eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Onde o seu filho vai passar a eternidade? E quando você entender isso de fato, tudo muda. E tudo mudou na minha vida. E eis que tudo se fez novo. E eu e você nascemos para brilhar e levar a glória de Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações.